Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, que o Espírito de Deus fale conosco nessa manhã, como Ele tem falado. Aliás, Ele costuma pregar peças, e eu confesso que tudo já foi dito, né? Difícil. Podemos ir para casa já abençoadíssimos por tudo aquilo que Ele já disse aqui hoje nessa manhã. Mas, como a gente é teimoso, então tem mais uma porção assim para a gente pensar. Isso está em João aí, estamos no capítulo 11. Eu convido você a ler comigo do verso 28 até o 44. Só para você entender como o Espírito fala com o povo de Deus, ele se manifesta no meio do povo de Deus. João 11, 28 ao 44. Vamos reafirmar tudo que já foi dito aqui hoje, pelos testemunhos, que Deus é bom demais. Encontraram? Verso 28 diz assim: E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e também os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou onde o colocaram. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Já não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Palavra da salvação para mim e para você. Glória a Deus. Senta aí no teu lugar. Nessa manhã gelada, mais gostosa, bonita, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos filosofar um pouco aqui. Você sabe que os grandes críticos da religião, pessoas que falam mal de quem, como nós aqui, por exemplo, tem uma religião, os ateus, os afins, esse povo todo, costumam usar uma frase de um famoso jovem filósofo lá do século XIX, ele disse isso em 1843, chamado Karl Marx. E esse cara disse, esse filósofo disse uma frase que, assim, religião é o ópio do povo. Religião é o ópio do povo. Para quem não sabe, ópio é um entorpecente, né? Ópio é uma droga. Ele está dizendo, religião é o entorpecente do povo. E eu queria dizer para você, os que muito usam essa frase para dizer que religião não é necessária, para dizer que religião deveria ser abolida, que elas não deveriam existir, falam isso e usam a frase de uma forma completamente indevida, porque não entenderam nada do que ele realmente quis dizer. E como você é filósofo e é filósofa, você vai entender hoje. Eu quero te explicar uma coisa aqui. Na verdade, o que ele disse foi o seguinte, eu vou repetir as palavras dele, para você entender. Eu até li o livro de novo, o texto de novo essa semana, só para confirmar que eu não estava louco.
Ele disse assim, ó, religião é um protesto contra a miséria real. Tem religioso aqui? Religião, foi o que ele escreveu, é um protesto contra a miséria real. Ela é o soluço da criatura oprimida. A religião é o coração de um mundo sem coração. É o espírito de uma situação carente de espírito, ela é o ópio do povo. Essa é a frase dele. E eu quero que você observe isso, porque o que ele quis dizer é que a religião age como um ópio, quer dizer, como um anestésico, porque ela alivia o sofrimento das pessoas. Ela é o consolo, ela é o conforto para pessoas diante de um mundo opressor, miserável e sem coração. Porque para ele o problema disso, e de ela ser isso, é que ela é religião, ela acaba sendo um impedimento para que a pessoa se levante e vá lá fazer o que ela precisa fazer para mudar o mundo. Esse era o problema dele. A religião, ela impedia, quer dizer, ela é um ópio, porque ela conforta, e ela impede que a pessoa se levante e faça alguma coisa para que a situação dela mude, para que o mundo mude. Ele acreditava que para o mundo mudar precisava de revolução, né? Ele acreditava nisso no século XIX, quer dizer, para ele essa é a verdade. Agora, a religião atrapalhava a revolução. Por quê? Porque ela fazia com que as pessoas fossem mais passivas, né? As pessoas iam ser mais conformadas. Mas ele nunca disse em nenhum momento que a religião era desnecessária, que não era necessária a religião, aliás, como afirmam esses desavisados que querem falar mal de religião. Ele diz que as pessoas precisam se conscientizar da sua condição, porque assim ela vai se levantar e ir lá fazer alguma coisa para que a vida melhore. Foi isso que ele disse. E eu quero que você tome posse disso aqui, porque, infelizmente, a gente tem que admitir que a preocupação dele tem uma certa cota de verdade. Por quê? Porque de tanto ouvir pregação ruim por aí, muita gente vive hoje esperando em Deus. E por isso, acha que não precisa fazer nada para mudar a vida. Eu quero chamar a tua atenção para a palavra de Deus hoje. Para tudo, aliás, que você tem ouvido aqui. Lógico que eu e você esperamos em Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que esperar em Deus. Mas a espera em Deus não é uma espera deitada, sentada no sofazão, mas é uma espera ativa. É o tal do que já ouviu aqui, do esperançar em Deus, né? A nossa espera ela é diferente. A vida está uma laira desgramada, mas a pessoa está lá sentada, deitada, esperando que Deus faça alguma coisa por ela. Sem sair do lugar. Como nós ouvimos aqui domingo passado, você estava aqui. São pessoas alienadas, pensando num futuro ideal, mas que não movem um dedo para mudar o presente momento. Por quê? Estão esperando em Deus. Eu quero que você entenda isso. Nesse contexto, sim, a religião funciona como um ópio. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a boa nova é que o tal do Marx não sabia, ele nunca foi avisado, que eu e você, nós não nos reunimos nesse lugar por conta de uma religião. Nós nos reunimos nesse lugar por uma motivação que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Isso aqui precisa ser compreendido em nome de Jesus. E eu quero te explicar hoje. Porque quando eu ouço, quando eu leio, eu aprendo, eu medito no Evangelho que me revela Jesus Cristo, eu entendo realmente a verdade. Jesus não pode ser resumido a nenhuma religião. Por quê? Porque se religião acaba sendo usada indevidamente para impedir que as pessoas saiam do comodismo, para que elas caminhem em direção à transformação que é necessária, Jesus foi e fez, ensinou exatamente o contrário dessa religião. Diz que estão fazendo, aliás, com a religião. Ele foi o contrário, porque ele foi tudo menos passivo. Jesus não é conformado. Jesus nunca foi acomodado e mais, porque em todo tempo Jesus vem, ele age e sempre nos chama para sair do nosso lugar e fazer a nossa parte juntos com ele. É isso que nós temos que tomar posse em nome de Jesus. Por exemplo, ele veio para implantar o reino de Deus. E o que ele fez? Chamou você para fazer parte desse projeto de transformação do mundo. Eu vim para que o reino de Deus seja implantado. Vem comigo. Então nós temos que entender, não à toa, por exemplo, você já ouviu aqui hoje, você serve ao Senhor em uma comunidade. Por quê? Porque para ele, vida só acontece na comunhão daqueles e daquelas que, movidos pelo Espírito Santo de Deus, se juntam para fazer alguma coisa uns pelos outros, que aceitam carregar os fardos uns dos outros, e que juntos a gente entende, eu contribuo com o meu pouco, e junto com o pouco, os outros poucos, nós ajudamos a muitos.
Essa é a lógica um pouco do evangelho, e com isso a vida melhora. A vida de quem? De todo mundo melhora. A vida de todo mundo muda. O mundo muda. O seu mundo mudou? E o mundo de muita gente mudou junto com o teu. Você foi revolucionado em nome de Jesus, foi ou não foi? E eu quero que você tome posse disso. O problema das pessoas que esperam em Deus deitadas é que elas não entendem que Deus não vai fazer o que cabe a elas fazer. Isso você precisa entender. Por quê? Porque Ele escolheu fazer tudo junto conosco. Eu só faço se você for comigo. Ele escolheu assim. Deus não gosta de solidão. Deus não gosta de egoísmo. Deus não gosta de individualismo. O teu Deus escolheu contar contigo nesse projeto de ressurreição e vida nova que Ele quer implantar na terra. E é isso que Ele tem ensinado para nós com tanto afinco. E no Evangelho, mais do que qualquer em outro lugar que nós sempre lemos, nós vemos que isso que o filósofo chamava de religião e que as pessoas hoje continuam chamando de religião, não é religião segundo Jesus Cristo. Não é o que ele entende de religião. Isso nada mais é do que pessoas usando a religião de uma forma indevida para manipular os outros, queridos, em nome de Jesus. Porque o Evangelho, e no Evangelho de Jesus Cristo, não tem ópio nenhum aqui, não tem passividade, não tem conformismo. E por isso nele, eu e você, temos que nos levantar e nos envolver para que a vida aconteça, senão não vai acontecer. Gente dormindo diante da vida, mas parece morto, diz o Evangelho, sim ou não? Por isso a ordem é: levanta, desperta tu que dormes. Mas parece morto. E João já nos disse que ele, o Senhor, pode vencer toda a morte, sim ou não? Ele já nos provou que ele pode vencer a morte. Ele é a ressurreição e a vida aqui, agora e eternamente. Não foi isso que nós ouvimos semana passada aqui? Glória a Deus por isso. E você precisa entender esses contextos e porque o texto diz aqui, e nós já entendemos como é que as situações que cheiram a morte podem ser vencidas. O Senhor mostrou isso, e Ele mostra aqui que se nós realmente crermos nele, nós poderemos viver essa vida, nós podemos vencer a morte e voltar à vida. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que as situações que cheiram mal e estão mortas podem realmente ser vencidas e a vida abundante vai ser vivida novamente? Isso aconteceu nos anos que vem. Então o texto diz que depois que Jesus teve aquela conversa com Marta, onde ele diz: olha, aqui está diante de você a própria ressurreição e a vida, no verso 28, foi a vez da outra irmã que ficou em casa, Maria, a outra irmã do morto. E o texto diz que ela tinha ficado em casa, mas ela foi também chamada em particular ao pé do ouvido: olha, o mestre está aqui, ele está te chamando. Marta foi lá avisar ela. E o que ela fez? Jesus amava Maria, tanto quanto os outros. E ela falou: cadê ela? Manda chamar ela. E foram lá chamar ela. Quando ela ouviu que o Senhor estava chamando, ela deu um salto, levantou-se depressa, diz a Bíblia, e correu em direção onde ele estava. E muitos judeus estavam ali na casa, confortando a dor dela. E quando viram ela se levantando com tanta pressa, depressa, e sair correndo, foram atrás dela. Achou que ela ia para o cemitério, mas não, saíram correndo atrás dela. E ela foi onde Jesus estava. Jesus ainda estava fora da vila, fora do povoado, no mesmo lugar que Marta tinha encontrado. Maria estava sofrendo muito, assim como a sua irmã, e ela se atirou aos pés de Jesus. Ela foi menos dura. Ela se jogou aos pés dele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão realmente não teria morrido. Mas veja, ela chorava muito, e as pessoas que acompanhavam ela também choravam com ela. O Evangelho diz que Jesus, por conta disso, se agitou, ele agitou-se no seu espírito, ele se perturbou, ele se incomodou muito. Por quê? Muita dor, muito sofrimento, e a dor de todo mundo, e por isso ele perguntou: onde o colocaram? Senhor, vem que nós vamos te mostrar o lugar, vem conosco que nós vamos lá levar o Senhor. Vou levar o Senhor lá onde sepultaram ele. O Evangelho diz que Jesus chorou diante de tanto sofrimento. Percebe aqui, pessoas chorando umas com as outras, e ele também se compadeceu. Por quê? Porque ele se importa com a nossa dor. Ele também se importou, ele se importa. Ele não é indiferente com os que choram, jamais. Se ele nos chama a chorar uns com os outros, chorar com os que choram, você acha que ele não vai? Pois é, ele vai, e ele chorou junto. E é importante que você entenda, as pessoas que viram Jesus chorando, falaram o quê? Viu como ele amava ele? Falei para você. Outros idiotas, não? Ai, se amava, por que não fez nada? Ele fez tanta coisa por tanta gente, por que não fez pelo seu amigo então? Que amor é esse? Quer dizer, sempre tem os idiotas. Agora observa, o texto diz que novamente, profundamente, ele ficou comovido. De novo.
E ele foi até o túmulo. Me leva lá. E foi com as pessoas. Era uma caverna com uma pedra na entrada. Isso aqui é o típico túmulo de um judeu naquele tempo. Tinha umas cavernas, colocava as pessoas lá e colocava uma pedra na porta. E ele chegou diante daquilo e falou, tire a pedra. Tirem a pedra. E Marta, aquela que teimava em acreditar que a vida pode ser aqui agora, disse para ele, Senhor, ele já deve estar cheirando muito mal, já deve estar fedendo, porque já faz 4 dias que ele está aí. E aí Jesus ficou indignado com ela. Ficou indignado. Eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Para ver a glória de Deus tem que crer, senão não vai ver nada. Então eles resolveram obedecer e tiraram a pedra. O texto do Evangelho diz que Jesus olhou para o céu e orou. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu, eu sei que o Senhor sempre me ouve, e o Senhor já me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, muito obrigado. Mas eu estou te pedindo, eu vou pedir de novo, sabe para quê? Para que esse povo saiba que eu e o Senhor somos um. Para que nós somos um. É por isso que eu quero pedir para o Senhor, para eles entenderem. E aí, depois que ele orou, ele ordenou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o texto diz que o que antes era morto, reviveu e saiu. Mas veja, ele saiu nas condições que ele estava. Ele saiu todo enrolado, com faixas de linho, o corpo enrolado, as mãos enroladas, o pé enrolado, parece uns crentes que eu conheço, todo enrolado, e, meu Deus do céu. E não anda na vida, enrolado para todo lado. E aí, querido, em nome de Jesus, presta atenção aqui, esse aqui era o típico, era a forma de sepultamento dos judeus, né? A Bíblia em muitos momentos fala isso, depois que a pessoa morria, você limpava o corpo, passavam essências, aromas, perfumes nele, enrolava ele em faixas de linho, colocava um lençol sobre a sua cabeça, um pano sobre a sua cabeça, e assim o sepultava. E é desse jeito que Lázaro sai do túmulo, do jeito que estava, e com certeza não saiu facilmente, ele estava com certeza andando com dificuldade, ele não sai, percebe? Já viu aquele filme de múmia andando? Ele saiu com certa dificuldade, e por isso o Senhor ordena, tirem as faixas dele, deixem ele ir em paz, e glória a Deus por isso. E eu quero pensar nisso aqui com você hoje, eu quero que você comigo medite nisso aqui, porque o texto é sobre a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro aqui não importa, Lázaro aqui é coadjuvante, completamente coadjuvante. Ele não é o principal, porque nós estamos diante de um milagre maravilhoso de quem é realmente principal. A morte foi vencida, Jesus prova que Ele é a ressurreição e a vida para quem crê. Ele prova que se nós cremos nele, nós venceremos as situações de morte que querem nos rondar e nos aprisionar. Ele prova que se nós cremos, nós veremos grandes milagres em nossa vida. Eu quero que você entenda isso, mas eu quero chamar a tua atenção aqui, e que você precise, observe aqui, que o agir e o querer do Senhor é ser o Emanuel. Ele quer ser Deus conosco, Ele não quer ser Deus sozinho. Ele é o Deus conosco, e para que tudo aconteça, Ele nos chama para sair do nosso lugar e participar do que Ele quer fazer. Entende isso? Isso é fundamental. Aqui está um impedimento na vida das pessoas que eles não entendem. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor, que é o personagem especial, principal, chama o povo de Deus a ajudá-lo a trazer a vida de volta. Observe todo o capítulo 11 de João. O Senhor age, mas Ele nos convida a agir com Ele. Por exemplo, vamos lá acordar o nosso amigo? Vão comigo? Por exemplo, vocês precisam crer em mim. Porque se vocês crerem, verão a glória de Deus. Não sou eu que tenho que crer, é vocês. Vocês verão a glória de Deus. E ele pediu, me mostre onde é que vocês colocaram, onde é que sepultaram ele. Observe aqui, ele ordenou os presentes, tirem a pedra. Ele pediu mais, tirem as faixas dele, deixem ele ir. Está tendo uma coisa aqui acontecendo, tem um Deus trazendo vida de volta, e para isso ele está chamando alguém, para participar. Entenda isso, é muito importante. Observe que o milagre foi grande, a morte foi vencida, a vida voltou, e em tudo isso o Senhor fez a sua parte. O Senhor sempre faz a parte dele, e aqui Ele fez a sua parte. Mas, do mesmo jeito, Ele nos convida ao envolvimento. Porque vida com Deus não é um ópio, não é um anestésico. Vida com Ele não é uma vida passiva, não é uma vida conformada. A gente que espera sentar ou deitada, não. Para o Senhor, vida abundante, terá o povo que buscar o Senhor, crendo que Ele é assim a ressurreição e a vida, e por crer, vai se levantar e se envolver no projeto de transformação que é necessário que aconteça. Nós precisamos nos levantar do nosso lugar em nome de Jesus, amém? É o que nós temos ouvido aqui desde o começo desse culto. E nós precisamos tomar posse disso. É necessário, quem ressuscita
levanta e vai viver. Ou não? Ressuscita e continua deitado? Se ele é a ressurreição e a vida, ele ressuscita para se levantar e fazer alguma coisa. Sim ou não? E nós temos que tomar posse. E é assim que as coisas acontecem juntos com o Senhor. É Deus, é você e é todo um povo junto com você. É assim que as coisas acontecem. É assim que Deus planejou. Por isso eu já te adianto aqui que a maioria das pessoas que você conhece, o que a gente conhece, não vê Deus mudando as suas vidas, exatamente porque não entende que Deus pode sim fazer. Ele tem poder. Aliás, Ele quer fazer, mas Ele esperou contar conosco, Ele espera contar conosco, e nós temos que entender isso. Ele escolheu fazer tudo, mas com a sua participação. Então, por isso, em muitas situações, não acontece nada, porque a pessoa está deitada esperando em Deus, esperando Deus fazer. Debaixo da coberta ainda. Deus já veio, ou não veio? Deus já chegou, ou não chegou aqui? Deus já está falando, ou não está? Deus está chamando. Aliás, Deus já está fazendo, mas a pessoa não sai do maldito do lugar. Não faz nada. Querido, vida com Deus só acontece com envolvimento. Vida volta quando o povo de Deus se junta em comunhão e caminha junto com o seu Salvador. É junto com Ele o negócio. Ele conta conosco. É comum ver as pessoas esperando que Deus faça aquilo que elas deveriam fazer. Lógico que Deus vai fazer coisas, mas assim, você precisa se mover. Meu irmão, isso não existe. Presta atenção aqui. Milagres acontecem, mas os milagres que acontecem é quando há uma efetiva participação de Deus e das pessoas. Assim é o mundo que você vive. Assim é o que nós temos que entender na nossa religião. É Deus, é você, e é um povo que Ele participou, Ele te chamou para ser junto com você. É a comunidade. Se você parar para pensar, você vai se lembrar de alguém que você conhece que hoje está esperando que Deus faça alguma coisa que ela deveria já estar fazendo, ele se levantando e caminhando, e não está. Não faz. E lógico, quando dá errado, de quem que é a culpa? A culpa é de Deus. A culpa é sempre de Deus, as costas de Deus são sempre muito largas. E aí, quem esteve aqui, por exemplo, na quarta-feira, as quartas-feiras, lendo a carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia, entendeu que quando nós estamos diante do Senhor, a vida é consequência da nossa semeadura. E por isso nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não semear, a nossa colheita, desculpa, já era. Já era. Você semeia e vai colher, meu irmão, em nome de Jesus, amém? E ainda, de um jeito pior, nós vamos encontrar gente que pensa que já é Deus, né? E porque pensa que é Deus, isso aqui também é um grande erro, porque acha que vai fazer sem Deus e sem as pessoas. Acha que vai fazer sozinho mesmo. Aí, são dois pensamentos que distorcem o sentido da nossa fé, que impedem a vitória da vida. Impede você de receber aquilo que Deus tem para você. Esperar em Deus significa também ser um protagonista da história, da vida que você vive. Nós temos que fazer a nossa parte. Lógico, Deus, por pura graça, por misericórdia, sempre age em nossas vidas todos os dias. Ele sempre vem, querido. Ele vem todos os dias. Ele nunca desiste, como já foi dito aqui. Ele nos dá oportunidades, mas Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Você entende isso? O que nós precisamos fazer, nós temos que fazer. Quem tem que vir para a igreja orar não é o Senhor, não. Ele já está aqui. Antes de você chegar, ele já estava. Em nome de Jesus, quem tem que ir para a igreja aprender é você e não ele. Ele não vai fazer por você. Existe sempre a nossa parte. Por isso a ordem dele é assim, vai que eu serei contigo, sim ou não? Porque se você não for, vai que eu vou ser contigo. Vamos junto. Não é assim, ó, não faz nada não, pode ficar aí deitadão que eu faço sem você mesmo. Eu faço no seu lugar. É assim? Nunca foi e não vai ser. E eu quero que você tome posse, porque também dar uma de Deus aqui e achar que não precisa de ninguém, achar que sabe o que é melhor para si mesmo, que não necessita de ajuda, tem um risco enorme de acabar achando que não entende nem da graça de Deus, que acha que Deus vai fazer por si mesmo. Isso aqui é um desvio de religiosidade, e que nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. A pessoa pensa, por exemplo, que já é crente, ai, irmão, já estou na igreja há 30 anos. Eu falei que não aprendeu nada. Já é crente velho, tem experiência na igreja, e acha que pode fazer do jeito que acha, que bem entende. Do jeito que bem entender. Esse é um dos maiores equívocos que a religião pode produzir na nossa vida. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, tem alguém aqui para nos ajudar através do Evangelho, porque nele nós vemos que Deus sempre faz a sua parte.
Me mostra o lugar na Bíblia onde Deus não fez a parte dele. Deus sempre fez e sempre vai fazer e continua a fazer. Está fazendo hoje a sua parte na sua vida. Mas, querido, em nome de Jesus, Ele espera que nós nos levantemos, que nós possamos ir e trabalhar juntos e possamos fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, sabe o que vai acontecer? Nada. E Deus não quer? Quer. Mas Ele espera que você se levante e vá querer. Em nome de Jesus, porque se você não quiser, não vai acontecer. E por isso a parte do Senhor Ele faz, mas a nossa parte Ele não vai fazer. E assim, o algo mais importante para o povo que não quer viver anestesiado pelo ópio, é perguntar, Senhor, qual que é a minha parte, ué? Sim ou não? Se o Senhor já veio e já fez, se o Senhor continua vindo e continua fazendo, eu quero fazer a minha também, né? Qual é? Qual é a minha parte, Senhor? E eu vou dizer para você 5. Muito? Não, né? 5 só, tá bom? 5 partes importantes aqui, que está aqui para você hoje. Senhor, qual é a minha parte? Eu vou dizer para você em primeiro lugar. A sua parte é se importar com a dor alheia, é carregando os fardos pesados uns dos outros. Essa é a sua parte. Deus vai vir, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai dar vida nova, transformada. O que eu faço? Se levante, se importe com a dor dos outros e carrega os fardos pesados uns dos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho, não. Porque a palavra que João nos deixou aqui do nosso Senhor Jesus Cristo nos revela. Maria, irmã de Lázaro, estava desconsolada. Ela estava chorando. Ela estava sofrendo demais pela perda do irmão. Ela estava mal. O momento é pesado. A dor dela é inexplicável. E por isso ela chorava muito. E mais, porque no verso 33 diz que também as pessoas estavam junto com ela, confortando o momento da dor dela, chorando com ela. E quando Jesus viu a sua querida Maria em prantos e que as pessoas acompanhavam ela, chorando junto com ela, a dor dela, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Ele ficou íntimo e profundamente tocado por aquilo, e no verso 35 diz que ele também chorou junto com todo mundo. Eu quero que você fique atento aqui. Você só está aqui hoje, como já foi dito aqui, meu irmão. Você só está aqui hoje porque tem um Deus que tem feito a parte dele para que a sua vida mude, senão você não estaria. Você só está aqui por causa disso, mas o Espírito Santo de Deus está te desafiando a também fazer a sua parte, e a sua parte é observar esse momento do Evangelho e aprender com ele, porque ele ensina que o Senhor espera o teu envolvimento, o Senhor espera que você se levante no teu lugar e faça a sua parte, e sua parte é se importar com a dor dos outros, com a dor alheia, carregar os fardos pesados uns dos outros, é chorar com os que choram, como você já ouviu aqui, é se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque assim a vida nova começa e acontece na nossa vida. As coisas mudam, a vida é outra. Tem um agir aqui de Deus? Tem. Só não, tem um povo junto chorando, ajudando, se envolvendo, querendo. É isso que nós temos que entender diante do Senhor. Entenda esse momento, porque você serve a um Deus que se importa com você. O Senhor chora quando a dor é grande, a tua dor não está boa, Ele chora com você. Esse é o que mostra isso aqui. O Senhor ficou agitado no seu íntimo, o Senhor ficou perturbado no seu espírito. Ele chorou por ver a dor de Maria em prantos e as pessoas chorando com ela, carregando o fardo junto com ela. Recebe aí, meu irmão, minha irmã, recebe em nome de Jesus. Tem um Deus que não é indiferente com a dor que acontece nesse mundo. Ele não é. Você tem que tomar posse, mas diariamente, por não ser, ele vem e tenta ajudar. O Senhor age nesse mundo? Nunca se esqueça que ele é espírito. Mas a gente esquece. Ele é espírito. Espírito não carrega a cesta básica nas costas. Precisa de umas costas para ajudar. Espírito não dá dinheiro na igreja para ajudar pobre. Alguém tem que dar. Ele é espírito. E por isso ele conta com o povo que se levanta do seu lugar e manifesta o amor dele aqui na terra. E a gente se esquece disso, Lê. Deita e fica, ai, Deus vai me ajudar. Ai, Deus vai fazer. Deus. Dá para você fazer um currículo, desgraçado? Não, mas Deus vai me arrumar um emprego. Deus. E a gente não entende. Querido, é uma passividade. Como uma Bia já leu aqui, o mundo quer você pensando muito nos seus próprios problemas. O mundo quer você sozinha dentro do seu quarto, lamuriando, pensando na sua vida. Fazendo tudo para que você se dê bem, esteja bem. O nome disso é individualismo, o nome disso é egoísmo. E Deus não tem nada com esse negócio de sozinho. Deus não tem nada com esse negócio de sozinho. Por isso Ele nos chama para olhar para fora de nós mesmos. Sempre será Deus
você e um povo todo. E é comunitariamente que nós nos importamos uns com os outros, oramos uns pelos outros, carregamos os fardos uns dos outros, pesados, aliás, porque assim a vida nova começa. Quando eu vejo alguém na igreja, vem na igreja, e não quer entender isso aqui, o que acontece? Eu fico triste, por quê? Porque não continua. Porque o Senhor está chamando, escuta, eu tenho algo para fazer na tua vida, e a gente não... A morte é vencida, é assim, é juntos que a vitória será dada para mim e para você, é comunitariamente que a vida de Deus acontece conosco, em nome de Jesus, amém? A segunda coisa que eu quero dizer para você, Senhor, qual é a minha parte? Eu vou dizer para você, a sua parte é ajudá-la a levar até o Senhor a dificuldade das pessoas. O que eu tenho que fazer? Nunca se esqueça, eu não sou Deus, não é. Já tem um Deus, Ele vai fazer, vai. Ele é poderoso, Ele é soberano, é. Mas Ele espera algo de você. O quê? Que você leve até Ele a dificuldade das pessoas. Tem um processo de cura aqui extraordinário, importante demais. O texto deixa claro que o momento aqui é comunitário, é solidário. No verso 34, Jesus virou para as pessoas falando, onde é que colocaram? Vocês acham que Ele sabia? Mas Ele perguntou, onde é que colocaram Ele? E as pessoas disseram, Senhor, vem que nós vamos te mostrar. Vem ver, Senhor, vem que nós vamos te levar lá. Observe que o momento aqui é de morte, é de dor, é de tristeza. As pessoas estão chorando juntas. E por isso o Senhor pede o quê? Envolvimento para mostrar para ele onde é que colocaram o morto. E alguns disseram, vem conosco que nós vamos te mostrar o túmulo, o lugar. E eu não sei se você está vendo aqui, mas você está diante de uma nova revelação daquilo que Deus espera, daquilo que Deus espera que nós façamos. Entenda que Deus vai fazer, o Senhor pode fazer, Ele pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode trazer a vida de volta, e Ele quer, Ele vai. Mas somos nós que precisamos nos levantar e levar diante do Senhor a dificuldade das pessoas. Esse é um trabalho nosso, e o que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Não é Ele que vai fazer por nós, somos nós. Deixa que eu vou lá no túmulo. Não, me mostra onde é que está. Me leva lá. Me leva lá. Nós que temos que fazer. Às vezes a gente não entende isso. Esse é o nosso papel. Nosso papel é interceder. Nós somos um povo intercessor. Porque Deus precisa? Não, porque Ele quer nos curar. Ele quer nos fazer parte desse reino. Ele quer nos levar para a glória junto com Ele. O nosso papel é intercessor. O nosso papel é levar até o Senhor a situação de morte que os outros vivem. Muita gente não crê. Mas eu quero que você creia e entenda que todos os dias de joelhos dobrados dessa comunidade para o Senhor nunca vão ser em vão. Nunca, nunca. Todas as disposições dos irmãos, das irmãs que saem dos seus lares de noite e vão num lar que passa por uma situação de morte, vão lá para interceder. Para Deus isso nunca vai ser em vão, nunca. Sabe por quê? Porque essa comunidade, quando faz isso, está fazendo a sua parte. Isso é importante para o Senhor, é tudo que o Senhor espera de nós. Eu quero que você tome posse disso. Você orou naquele lugar? Sim. Você fez sua parte? Sim. Creia! Deus já fez a dele, Deus vai fazer a dele, porque é isso que Ele espera de nós. Ele age, nós agimos e a vida volta. Em nome de Jesus. Entende isso? Isso é muito importante. Não se apegue ao tempo. Porque às vezes, se o povo está apresentando ao Senhor a dificuldade de alguém, você às vezes está fazendo isso, creia, o Senhor vai alcançar. Por quê? Porque o Senhor vai fazer a parte dele, eu tenho certeza. E vai, porque tem um povo também fazendo a sua parte. Que parte? Se levantando e levando até o Senhor a dificuldade da pessoa. O Senhor, vem, vamos que nós vamos te mostrar que naquele lá está uma miséria. Vamos lá junto que nós vamos lá, Senhor, nós vamos orar lá hoje. Nós estamos apresentando ao Senhor a dificuldade das pessoas. Porque Ele está nos chamando em nome de Jesus, amém? É assim que se vence a morte, é assim, juntos e comunitariamente, é Deus, é você e é um povo, e o mundo para ser salvo, em nome de Jesus, é assim que a vida acontece. Você deve se ajoelhar e orar na sua casa, precisa, hoje já foi dito isso aqui, é muito importante, mas entenda que essa oração, a Bia tem razão, precisa ser para levar diante do Senhor a vida de alguém, porque é para isso que o Senhor te chamou. E nós, às vezes, e além da oração que você faz ajoelhado na sua cama, sozinho, no seu banheiro, você entenda que tem uma oração que é comunitária. Uma oração onde você ora comunitariamente, e essa ajuda a curar a alma de todos e todas. É por isso que nós estamos vindo aqui. É por isso que às segundas-feiras nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E quando a gente vem aqui de segunda-feira, nós não oramos por nós. Não, nós oramos pelos outros e levamos diante do Senhor, mostramos ao Senhor os túmulos de muitas pessoas que passam pelo vale da sombra da morte com tantas situações difíceis. E se nós fizermos isso, se nós fizermos a nossa parte, creia,
a morte vai ser vencida, e ela tem sido vencida em nome de Jesus, amém? Quantas pessoas nós já não oramos aqui de segunda-feira e o Senhor alcançou? Porque Ele alcançou porque nós oramos? Não. Ele alcançou porque o trabalho aqui é comunitário. Ele quer alcançar. Por isso Ele faz você vir aqui de segunda para orar, porque ora aí, filho, faz sua parte. Me leva lá. Onde é que enterraram? Onde é que está esse sepulcro? Me leva lá. Porque a vida vai voltar em nome de Jesus e ela volta. Amém? Importante, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por contar conosco. Obrigado por confiar em nós, Senhor. Obrigado porque nós somos o teu povo, graças a Deus. Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, a pergunta é, Senhor, qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte? Eu vou dizer para você em terceiro lugar, a tua parte é ajudar a retirar da vida das pessoas aquilo que as impede de receber Deus em suas vidas. Qual que é a minha parte? Qual que é a sua parte? Ajudar a retirar da vida das pessoas aquilo que tem impedido elas de receber o Senhor. Porque, veja, o Evangelho diz que as pessoas levaram Jesus até o túmulo. E chegando lá, veio a ordem, em alta voz, tira a pedra. Qual foi a ordem? Tirem a pedra. E a pergunta é, quem tinha que tirar a pedra? Jesus? Dá licença que eu vou tirar essa pedra. Foi isso que ele falou? Tirem a pedra, por favor. Tirem a pedra. Quem foi que tinha que tirar? Maria tinha que tirar sozinha? Marta tinha que tirar sozinha? Lázaro? Não, quem tinha que tirar era o povo. Sim ou não? Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Amém. Quem tinha que tirar a pedra era o povo. Aquela pedra, aliás, devia ser enorme. Sempre era pesada, difícil. E quando a tarefa é grande, só tem um jeito. É preciso muitos que se unam para fazer o que tem que ser feito. Quando a tarefa é grande, aliás, eu fico pensando aqui. Quanto maior a pedra, maior tem que ser o povo. Quanto maior a morte, maior tem que ser o envolvimento do povo. Lázaro já estava morto, mas Lázaro aqui, não se esqueça, é coadjuvante. Lázaro aqui não é a questão. Para a vida voltar é necessário o principal, quem? Aquele que é a própria ressurreição e a vida. E ele veio, e ele fez o quê? Chamou o povo para se envolver na vida que ele queria trazer de volta. Você está sendo chamado. Existem aqui muitas situações de morte que você vê nesse mundo que você conhece. O que não falta por aí são situações de morte. Existem muitas pessoas que não sabem o que é viver de verdade lá fora. A gente toda hora vai e encontra pessoas nessa... Não sabe o que é vida de verdade. Existem muitas famílias destruídas por aí. Existem muitos lares padecendo. Filhos desonrando pais. Aliás, filhos sem pais. O diabo reinando na vida de tanta gente. E os nomes disso são situações de morte. E o pior, as pessoas sabem que precisam de ajuda. As pessoas querem que a vida mude, mas não conseguem. Por quê? Porque estão sendo impedidas. Ela tem consciência que aquela vida não serve. Ela quer mudar, mas não vai, não se rende. Por quê? Existe um impedimento. A maioria das pessoas, elas não buscam ajuda no Senhor. Sabe por quê? Porque tem um impedimento. Existem muitas pedras impedindo muita gente de ver Deus agindo na sua vida. Pedras, muitas, e não são poucas. Nós temos que entender assim, Deus quer. Deus pode. Mas Ele é soberano. Mas Ele ama. Deus invade. Quando Ele te chamou naquela vez que você não foi, Ele te castigou? Ele meteu o pé na porta da sua casa e arrombou e falou, vamos para a igreja, infeliz. Foi isso que Ele fez? Não. Deus respeita. Ele não invade, Ele não chuta a porta de ninguém. Você precisa entender esses momentos e as situações. Nós, diante de tanta situação aqui, e de tanto impedimento, Ele quer agir, mas Deus, para agir, precisa ter uma entrega. A Bíblia é clara, diz que para Deus agir na vida de uma pessoa, precisa ter fé. Porque sem fé, não tem Deus. E às vezes a pessoa tem tanto impedimento que ela não crê que é possível mudar. Às vezes tem tanto impedimento que ela acha que não, é impossível aquilo. Ela não crê. E tem impedimentos, tem coisa acontecendo. Deus quer ajudar, Ele pode, mas Ele pede para o povo para participar. Às vezes se ajoelhando e orando por aquela vida. Ele chama o povo, a pessoa é constrangida pelas orações. Né? Quantos, né? Nós recebemos, a irmã Glória não está aí, né? A irmã Glória não está aí? Essa semana, o irmão dela cometido de um câncer, né, Cleiton? Câncer, ela sofre demais com o câncer do irmão. E nós recebemos ela mandando uma gravação do irmão, em prantos, dizendo, o médico falou que não tem tumor.
em prantos. E na hora eu lembro, tem um povo lá orando, dona Glória. E quando tem um povo orando, fazendo a sua parte, tem um Deus que também já está lá. Aliás, o povo só está orando porque Deus chamou. Vamos comigo orar, gente, vamos lá, porque esse câncer vai ser vencido. Querido, em nome de Jesus, nós temos que entender, a pessoa às vezes é constrangida pela oração, ela entende que precisa mudar de vida, mas existem muitas pedras impedindo a sua saída. E aí a pergunta que nós vamos ver, quem é que vai remover essa pedra? Quem? O vento? Ele quer. Às vezes a pedra é pesada. Quem é que vai remover? Quem é que vai trabalhar para remover da vida das pessoas todo impedimento para que aquela pessoa se renda ao chamado do Senhor? Quem é? Você e o povo de Deus que Deus preparou para você. Entende? Isso é muito importante que a gente precisa compreender. A teimosia às vezes é grande. Se tem uma coisa que o ser humano é obstinado. O Senhor quer salvar. O Senhor respeita. A obstinação anula a fé. É uma grande pedra. E assim eu e você vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Retirar a pedra. E nós vamos fazer o quê? Ajudar a remover da vida das pessoas aquilo que está impedindo que a vida que Deus tem comece na vida dela. Aconteça em nome de Jesus. Amém? Você faz isso orando, mas não só. Às vezes você precisa abrir a tua boca e oferecer ajuda. Lógico, com todo respeito, né? Respeitando. Porque se a pessoa não tiver aberta a ajuda, ela não quer, não adianta. Mas com todo respeito. Você precisa abrir a tua boca. Às vezes você precisa ter ousadia de convidar a pessoa. Vamos lá na igreja ouvir uma palavra. Vamos para o culto. Vamos lá um dia. Eu ouso dizer que 99% das pessoas que foram libertas da morte nesse lugar só foram porque algum dia alguém convidou ela para ir lá no culto. 99% das pessoas que já foram libertas foram porque algum dia alguém falou, vamos lá na igreja. E às vezes a gente precisa entender, porque essa é a nossa parte. A nossa irmã querida, amada Lê, falou aqui no culto de segunda-feira, convide alguém, não é, Lê? Abre a tua boca, porque aqui está a tua parte diante de um Deus que quer falar com ela. Deus quer falar com ela, mas se ela está num jogo do Corinthians, como é que ela vai ouvir? Se você não chamou, como é que ela vai? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ajudar a remover a pedra em nome de Jesus. Na maioria das vezes, o teu testemunho de vida é tudo que uma pessoa precisa para que a pedra que impedia ela de ver o Senhor agindo seja removida da sua vida. O quê? O teu testemunho de vida, o teu perdão, o teu abraço, a tua palavra de consolo, o teu testemunho. É tudo que a pessoa precisa para tirar uma pedra enorme que impedia ela de olhar e falar, Deus não é esse Deus do angélico que eu vi na televisão, não. Deus está na vida dessa pessoa. Você está retirando uma pedra que impedia ela de aceitar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Essa é a tua parte. E é essa que nós temos que fazer diante do Senhor. Mas a pergunta é, qual é a minha parte, Senhor? E a quarta que eu vou dizer para você, a quarta questão, a quarta parte aqui é jamais duvidar, mas crer que Ele pode mudar qualquer situação. A tua parte é essa. Jamais duvidar, mas é crer que Ele pode mudar qualquer situação. Mas a pessoa chega aqui, não sei o que eu faço. Deus não pode mudar isso? Você está duvidando. Creia. A ordem foi clara, tirem a pedra. E Marta falou o quê? Parece que Marta ainda não estava entendendo. E ela disse, Senhor, melhor não tira não. Não tira, não deve estar cheirando muito bem. Já faz 4 dias. E diante disso, Jesus fica inconformado. Eu já não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se não crer, não vai ver glória nenhuma. Deus vai agir, mas age na vida de quem crê. Porque quem duvida não vê nada da parte de Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Então a nossa parte é, a ressurreição e a vida estavam ali. Jesus já havia dito que quem crê, ainda que morresse, ia viver de novo, ia ressuscitar. Mas parece que Marta continuava não entendendo, lamuriando. O Senhor não tinha vindo no primeiro momento, mas Ele veio. Ele veio porque Ele sempre vem. E Ele veio porque Ele vai fazer a parte dEle, ué. A morte está reinando lá, deixa que eu vou fazer a minha parte. Ele sempre vem e Ele vai fazer a parte dEle. Entretanto, as coisas só vão acontecer na vida de quem crê. Porque é quem crê que vê a glória de Deus nesse mundo em nome de Jesus. Amém? Amém. É só para quem crê. Deus vai fazer a parte dele, mas para a vida nova acontecer é necessário que nós façamos a nossa parte. E nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Jamais duvidar. Crer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, vai acontecer. Eu creio.
E eu queria dizer para você, às vezes a situação é tão difícil que parece impossível, sim ou não? Levanta a mão só quem esteve diante de uma situação que parecia impossível na sua vida. Lembra quando você falou, esse cara nunca vai para a igreja? Possível! Às vezes a situação é tão difícil, parece impossível. Para o povo da Bíblia aqui, para esse momento, o quarto dia, nesse quarto dia, a morte aqui já representava o fim de todas as esperanças de que a vida existia. Acabou a esperança de vida. Por quê? O cadáver já estava em decomposição. Quer dizer, nesse momento do Evangelho, a perspectiva de Marta e dos outros aqui, e das pessoas, é que eles estavam diante de uma morte que já era agora, então, irreversível. Irreversível. Irreversível para quem não crê. Porque para quem crê não existem impossíveis. Existe? Para quem crê, não existe situação nesse mundo que não possa ser revertido. Só quem crê sabe que Deus vai fazer o impossível, porque o impossível só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E por isso você não precisa fazer impossível, não. Ele vai. Mas você precisa fazer o que você precisa fazer. O que eu tenho que fazer? Creia no Deus que pode fazer coisas impossíveis. O nosso papel é crer. Ai, mas será? Não será o cambal, será não? Ele vai fazer porque Deus é bom. E eu falei para minha esposa agora, quando é que alguém nessa igreja ficou sem resposta? Lê. Quando? As lágrimas vêm, as pessoas choram. Por quê? Porque já orou. E se orou, Deus respondeu. Respondeu ou não respondeu? Responde, Tênis, ou não? Responde ou não? Deus responde. Amém. E você precisa crer. Porque é quando você crê que você está fazendo a sua parte em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas em último lugar, rapidamente, para você não tacar a cadeira, qual é a minha parte? Eu vou dizer para você em quinto lugar, a sua parte é ajudar a libertar as pessoas das suas amarras, daquilo que as impedem de viver. Esse é o teu papel. A tua parte é ajudar a libertar as pessoas das amarras que têm impedido elas de viver. Essa é a tua parte. Veja que finalmente obedeceram e tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu, ele orou a Deus, ele reconheceu a soberania do Senhor, e ele deu a ordem da vida no verso 43, qual? Lázaro, vem para fora, em alta voz. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, mas saiu do jeito que estava. Saiu tudo enfaixado. Saiu amarrado por faixas nos braços, nos pés, um lenço cobrindo a cabeça, andando com dificuldade, não enxergando direito. E por isso o Senhor, mais uma vez, chama o povo dele a participar, chama você a participar. E disse, tire as faixas dele e deixe ele ir em paz. Glória a Deus por isso. Está aqui ele chamando de novo. Ele chama, ele pedindo ajuda tua, em nome de Jesus. Então, nessa manhã, querido, nós estamos recebendo a presença do Espírito de Deus aqui, nos desafiando a viver a nova vida que Ele tem para todos nós, que Ele deseja nos dar. E para isso o convite é que para nós, que nós temos que abandonar todo o comodismo, nós temos que abandonar o conformismo, nós temos que abandonar a passividade. E por isso o convite é para você fazer a tua parte, é para que nós possamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Amém? O Evangelho diz que Jesus pode ressuscitar, Jesus pode trazer a vida de volta. A parte dele, ele pode, ele vai fazer. Mas além disso, o Senhor não queria salvar só Lázaro. Tinha um povo em volta que precisava ser salvo também. Tinha um povo em volta e muitos estavam mortos que precisavam voltar à vida também. Não era só ele que estava morto, não. E por isso o Senhor chamou todo mundo para participar desse projeto de ressurreição e vida nova. E da mesma forma, o Senhor não deseja apenas libertar, curar, salvar e devolver a vida para alguns escolhidos, eleitos, não. Por isso, Ele nos convida, todos e todas nós, para nos envolver e fazer a nossa parte. Deus ressuscitou Lázaro, mas alguém precisava tirar as ataduras dele para ele poder caminhar, sim ou não? Ele tinha que viver de novo. Alguém tinha que ajudar ele a enxergar de novo, tirando aquele pano da cabeça dele. Alguém tinha que ajudar ele a falar, tirando aquilo da cara dele. Alguém tinha que ajudar ele a seguir o seu caminho e desamarrar as pernas dele. Quem é que vai fazer isso? Quem? No Evangelho, quem foi? As irmãs, Marta, Maria. Um parente que foi lá consolar as irmãs. Foi um vizinho que morava ali do lado da casa deles. Quem foi? Foi um amigo que foi lá no funeral. Foi um dos discípulos de Jesus que viu tudo e foi lá e aceitou o convite. Quem foi? A gente não sabe. Eu não sei. O Evangelho não diz quem foi. Sabe por que não diz? Porque pouco importa quem libertou Lázaro das ataduras. Porque o que importa é entender que todos e todas nós temos que fazer a nossa parte e não ficar esperando só em Deus. Porque Deus já está fazendo. Eu não tenho esperança. Deus não vai fazer, pastor? Não vai fazer. Ele já está fazendo.
E a gente fica aqui esperando ele fazer, mas ele já está fazendo. É você que não está levantando daí. É você que não está recebendo o que ele tem feito na tua vida. É você que não tem se ajoelhado para agradecer, porque ele já está fazendo. E nós temos que fazer a nossa parte e não ficar esperando. Então faça. Aquilo que Deus vai fazer, não é você que vai fazer. Ele é Deus, ele vai fazer. Mas presta atenção, nós precisamos e podemos ajudar uns aos outros. Querido, sozinho nós não vamos conseguir tirar as ataduras. Nós vamos continuar enrolado. Não tem como caminhar e viver sozinho nesse mundo. Ou você acha que você pode conseguir sozinho? Pode? Não tem. A pergunta que se coloca é quem vai tirar as ataduras que foram colocadas na vida de todo mundo? Quem? Deus, pela sua graça, vai sempre fazer a parte dele. Deus sempre vai agir. E nós vamos fazer o quê? Nada. Nós vamos dar razão para filósofo, é isso? Em nome de Jesus. Diante da morte, Jesus chama e mobiliza todo mundo. Todos e todas. Ah, mas eu não sei. Vai lá que Deus vai te usar. Ah, mas não tem capacidade. Tem que Deus vai te dar capacidade. Todos e todos, não importa. Não é por isso que nessa igreja aqui, a oportunidade é para todo mundo que quiser vir aqui, pegar microfone. É todo mundo. Ah, eu quero orar, vai orar. E todo mundo, Deus chamou. A oportunidade de todos e todas. E nós temos que tomar posse para que a morte seja vencida. Ele pede para que uns se importem com a dor uns dos outros, que chorem juntos, outro para levá-lo até as situações de morte que estão colocadas, outros para ajudar a tirar o impedimento para que a pessoa se renda a Deus de novo, outros que estendam as mãos e desamarrem as faixas, que ajudem a colocar a pessoa de pé. O Senhor nos chama a compartilhar responsabilidades do reino de Deus. Imagina você chegando no céu sozinho. Oi, Deus. Oi, está fazendo o que aqui, cidadão? Sozinho? Você fez o que por alguém? Não trouxe ninguém, não? Para voltar. Compartilhar responsabilidades, porque o reino de Deus aconteça. Deus vai vir, Ele vai fazer, Ele quer salvar. Cadê o meu povo? Cadê o meu povo para ir lá? Cadê o meu povo para ir lá despertar aquele que está na cama e não quer acordar para ir para lá? Cadê o meu povo? Responsabilidades. Nós temos que sair desse mundo que tem tentado nos enfiar no túmulo do nosso individualismo. Né, Bia? Nesse túmulo que nos fazendo nos conformar com a morte, nos conformar com o mundo que é dominado pela ganância, pela violência, nos fazendo ser omissos, passivos, pensando só em nós mesmos e convivendo com situações que estão fedendo de tanto que cheira mal. Isso é um projeto para você, mas esse não é o projeto do Senhor. E é exatamente porque o mundo é assim que alguns têm usado a religião como um ópio mesmo. Porque esse é mau caráter. Gente tem usado a religião para fazer as pessoas não fazerem nada. Mas eu e você não adoramos a Deus somente por causa da religião. Nós não manipulamos religião para alienar ninguém. Nós não fazemos isso. Nós servimos a Deus, adorando a Jesus Cristo. É isso que nós fazemos. Olhando para Jesus Cristo. E Ele nos leva hoje ao envolvimento que traz a vida de volta. Porque esse mundo precisa viver. Mas para viver, precisa que o povo de Deus se levante e dê o seu testemunho nesse mundo. Paulo diz que a humanidade, que o mundo, que a criação geme pela participação dos filhos, pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. O mundo agoniza esperando que os filhos e as filhas de Deus se manifestem nesse mundo e façam a sua parte em nome de Jesus, amém? Então que você possa ter recebido a vida nova nessa manhã e possa ter entendido que tem gente falando muito, mas fala do que não entende. Porque Jesus Cristo não entende isso. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E eu deixo esse capítulo 11 para você entender. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele ressuscitou para te dar uma vida. Que vida? Que te tire do comodismo, o comodismo sobretudo de si mesmo, e te faça vencer e vencer tudo, inclusive a morte, e que você vai, através da sua vida, revolucionar o mundo que você vive. Revolucionar o mundo que você vive através da ressurreição que o Senhor tem para você, da vida nova que o Senhor tem para te dar em nome de Jesus. E é por isso que você, hoje, em nome de Jesus, se levanta e aplauda o Senhor com toda a tua vontade, com toda a tua força. Aplaude o Senhor porque Ele está aqui te chamando